Seja muito bem-vindo ao mini curso 7 Passos para Educar um Vendedor. Nessa breve introdução, eu quero dizer a você que você precisa ser educado para vender. Ser um grande vendedor não é vergonha nenhuma. O processo de evolução do mercado ele se dá graças a grandes vendedores, pessoas que acordam pela manhã dispostas a fazer grandes negociações. O conceito de vendas é basicamente um animal mesmo na floresta, que acorda diariamente e vai buscar o seu alimento, vai atrás da sua presa, da sua caça e garante seu dia. Quem não vende não tem sucesso. Você está sempre vendendo. Quando você tenta convencer alguém de comprar a sua ideia, seja ela qual for, amigos, parentes, locais de festa, você está sempre vendendo. E muito mais, você se vende quando abre a sua boca para falar. Na prática, um vendedor, ele realiza atendimento aos clientes, negocia preço, prazo, dá condições de pagamento, descontos à venda, orienta quanto às especificações do produto, controla os pedidos, enfim, faz o cliente se sentir especial e entrega mais do que o cliente espera. Eu quero que você preste muita atenção nos próximos slides. Eu quero explicar para você alguns detalhes de uma maneira bem objetiva para que você possa realmente ser educado como um vendedor de sucesso. Primeiro passo para se ser um vendedor de sucesso é necessário ter uma mentalidade de sucesso. Você não pode ter vergonha de ser um vendedor. Estamos todos querendo divulgar o nosso produto e serviço e precisamos buscar a nossa evolução. E para buscar a evolução, você precisa se espelhar em alguém que está onde você quer estar, fazendo aquilo que essas mesmas pessoas ou empresas fazem. Então seja ambicioso, e quando eu digo ambicioso não é ganancioso. Você não vai passar por cima das pessoas ou quebrar regras, você simplesmente vai buscar o melhor, o que há de qualidade para entregar o melhor para o seu cliente. Cuide da sua aparência. Você precisa passar para as pessoas a autoridade na maneira de falar, de se portar, buscando conhecimento. Você tem que saber daquilo que você fala, você tem que entender do seu produto, você tem que entender da sua concorrência, você tem que saber o porquê o seu produto é melhor e qual diferencial você oferece, e tudo isso dentro de argumentos. Então você precisa buscar a evolução para mostrar a autoridade. Seja ousado. Não tenha medo de encarar desafios. Ser ousado significa fazer diferente, não ficar sentado esperando que a solução apareça, mas se levantar e buscar a solução que você precisa para vender os seus produtos. Está com uma dúvida, está com uma dificuldade? Pesquise, busque a solução e seja ousado. Seja esforçado. Ser esforçado é ser proativo, é ter interesse por conhecer aquilo que você faz, conhecer o mercado que você atua, conhecer a melhor maneira de abordar o seu cliente, o que o seu cliente precisa e por que ele precisa, para que você tenha os maiores e melhores argumentos para chegar até ele. Seja responsável. Solucione todo e qualquer problema que aparecer. Nunca se posicione como uma vítima. Um vendedor de sucesso não é vítima. Um vendedor de sucesso se levanta todos os dias como um leão e vai atrás da sua caça. E se houver algum problema, soluciona. Não cruza os braços, não se vitimiza, não se sente um injustiçado. Muito pelo contrário. Um vendedor de sucesso se levanta para ser responsável e bem-sucedido todos os dias. Todos os dias, um vendedor precisa acordar e se posicionar como uma pessoa otimista, como uma pessoa que deseja ter sucesso e evoluir constantemente, não aceitando se acomodar em nenhuma que seja a situação. Segundo passo, para ser um vendedor de sucesso, você precisa ter inteligência emocional. Isso mesmo, inteligência emocional. Por que você precisa ter inteligência emocional? Porque haverão dias em que você vai receber não em vez de sim. Haverão dias que você não vai estar tão disposto. O seu corpo físico, as circunstâncias à sua volta podem não ser tão positivas e você precisa ter um equilíbrio emocional para saber lidar com as mesmas circunstâncias, se mantendo o mesmo vendedor de sucesso, um vendedor ousado, um vendedor ambicioso, esforçado e responsável. Então, quando você gerencia suas emoções, você lida com as circunstâncias, independente de como elas estejam, sem sair da sua posição de autoridade. Você não vai se colocar como uma vítima ou como uma pessoa completamente perdida diante dos problemas ou diante de um não que você recebeu. Muito pelo contrário. Assim como uma pessoa que faz uma limpeza, que trabalha como
faxineiro, essa pessoa ela sabe que todos os dias ela vai ter que lidar com a sujeira e o trabalho dela é simplesmente limpar. O trabalho do vendedor é buscar o sim, mesmo que ele se depare com muitos nãos. Então você precisa entender que o não faz parte do seu trabalho e você tem que aprender a gerenciar suas emoções, para que mesmo depois de receber uma grande quantidade de não, você ainda assim continue otimista buscando o sim. Tenha clareza dos seus objetivos. Uma das grandes coisas que um vendedor precisa saber é aonde ele quer chegar. Porque você não pode simplesmente sair procurando sim e não saber quantos sims você precisa para o seu principal objetivo. Ter clareza significa definir uma meta. Quanto você de fato quer vender? Até quando você quer vender? Anote isso agora. Pegue um papel e uma caneta e anote aí. Quanto você quer ganhar? Quanto você precisa vender, qual o seu principal produto, qual o seu carro-chefe, qual é o produto que vai te dar esse lucro. Defina 2 produtos, os principais produtos, crie uma estratégia de vendas e vá atrás dessa venda até você bater a sua meta. Tenha clareza do que você quer. Isso vai fazer você enxergar o caminho e não se frustrar quando depois de muitos nãos se deparar com um resultado negativo, porque assim você vai ter uma métrica, vai conseguir entender quais são as maiores e melhores estratégias de venda. Tenha foco. Ter foco significa não deixar que distrações e coisas externas tire você dos seus objetivos, da clareza que você colocou. Se você colocou uma direção que precisa caminhar para ir atrás da sua meta, você precisa ter foco nela. Gerenciar o seu tempo para dedicar tempo e esforço mediante essa estratégia. Tenha autorresponsabilidade. Autorresponsabilidade significa saber que todo resultado, seja ele positivo ou negativo, depende do vendedor. Então não diga que o vendedor fulano de tal tem mais sorte do que você. Na verdade, o vendedor fulano de tal, se tem bons resultados, é porque vem se esforçando, vem se aperfeiçoando, vem buscando as maiores e melhores estratégias. É assim que você vai ser um vendedor de sucesso. Se educando a sua emoção, tendo clareza de seus objetivos, buscando ter foco e sendo autorresponsável. Ser autorresponsável não é terceirizar as suas vendas para o mercado. Não culpe porque você não vendeu. Busque a solução para vender mais. Terceiro passo: venda emoção. Isso mesmo, venda para o seu cliente uma emoção. Para vender para o cliente, você não pode simplesmente vender um produto de maneira fria, porque um produto de maneira fria qualquer pessoa pode vender. Mas para fazer o diferencial, você precisa ofertar muito mais. O cliente precisa receber além do que ele veio buscar. E vender uma emoção significa trazer por trás disso criatividade. Você precisa ser criativo. Se você vende um lanche, tenha em seu lanche um tempero especial, algo que ninguém conhece, um molho, aquele molho da sua avó, aquele molho que conta uma história por trás desse grande empreendimento que você começou a vender. Ou se você está vendendo um carro, tem uma história por trás desse carro. Tenha sempre algo criativo para oferecer para o seu cliente, para que aquilo seja marcante, para que ao pensar no seu produto, o cliente tenha uma boa lembrança e busque sempre por você. Conte uma história, encante o seu cliente. Dê brindes, ofereça promoções, faça o seu cliente se sentir confortável a lidar com o seu produto. Você precisa causar um impacto visual, você precisa causar um impacto emocional positivo, você precisa impactar o seu cliente de uma maneira em que ele queira falar do seu produto, que ele queira convidar as pessoas para conhecer o seu produto, que ele queira convidar as pessoas para conhecer você. Porque você trata esse cliente bem, porque você é criativo, porque você cativa e vende para ele muito mais do que um produto ou serviço, vende para ele uma emoção. Quarto passo: organização e técnicas. Um bom vendedor age sempre com organização e usa ótimas técnicas, se aperfeiçoando mais e mais naquilo que precisa fazer. Por trás de um vendedor de sucesso existe um bastidor que é gerenciado, um bastidor com grandes estratégias e muita organização. Você precisa ter uma gestão de clientes, saber onde buscar os seus clientes, quem são os seus clientes, como abordar esses clientes. E para isso você precisa estudar. Estude técnicas de objeções. Quais são as principais objeções que os clientes dão? Isso é muito importante, porque se você tem as técnicas de persuasão adequada para responder o seu cliente, para convencer o seu cliente, ele não vai deixar de comprar com você. Então estude os seus clientes,
estude as objeções, use técnicas como rapport. Rapport é uma técnica de criar uma ligação de empatia entre o vendedor e o comprador, e isso gera uma comunicação agradável, onde exclui a resistência por parte do próprio cliente. Estude mais sobre o rapport, estude mais sobre fidelização de cliente, como você pode se tornar amigo do seu cliente. Muito mais do que olhar para ele como alguém que te traz dinheiro, é criar com ele uma empatia no qual ambos possam ter um relacionamento sincero, onde você beneficia o seu cliente muito mais do que simplesmente fazer uma venda. Use técnicas de persuasão, criando um script. Isso mesmo, crie um script. Pegue um papel e uma caneta e comece a escrever a maneira com que você vai abordar os seus clientes, para que você possa sempre ter uma comunicação clara, objetiva, uma comunicação que gere empatia com as pessoas. Pesquise, veja como os seus concorrentes ou principais inspiradores atendem os clientes, quais são as técnicas de persuasão que eles usam e comece a modelar, a moldar, crie o seu próprio script, a sua própria maneira de abordar, as suas próprias estratégias de abordagem, e assim você vai conseguir quebrar objeções, assim você vai conseguir fidelizar os seus clientes, assim você vai conseguir ter organização e usar as melhores técnicas para ser um vendedor bem-sucedido. Quinto passo: prospecte, faça prospecção. Prospectar significa diariamente buscar clientes para o seu negócio, para as suas vendas. Você não pode achar que as pessoas simplesmente vão comprar de você se você ficar de braços cruzados. Então você precisa conhecer e definir o seu cliente, para você saber aonde encontrá-lo, para quem você vai vender, onde essa pessoa está, o que ela consome, onde encontrá-la. Todas essas perguntas precisam ter respostas bem claras e objetivas em sua mente, para que você possa de fato ir buscar. Outra estratégia da prospecção é ser visto. Você precisa criar material de divulgação, panfletar, tanto online quanto offline. Busque estratégias de divulgação, para que todos conheçam o seu produto, para que todos conheçam o seu serviço e possam te encontrar quando precisar. Seus amigos e parentes precisam ter na ponta da língua o que você faz. Eles precisam saber que se tiverem necessidade dentro daquele nicho que você trabalha, que você atua, eles vão buscar você. E sendo uma autoridade, qualquer pessoa que precisar vai encontrar você. Então, o trabalho de divulgação e o trabalho de prospecção é extremamente importante. Muito mais importante também é o network. Faça network. Isso significa que você precisa conhecer pessoas. Isso mesmo, você precisa conhecer pessoas. Vivemos num mundo onde nós podemos ajudar os outros, mas também precisamos de ajuda. E nós precisamos montar parceria. Temos amigos, pessoas, parceiros que possam contribuir para o nosso negócio, assim como nós podemos também contribuir para o negócio do nosso próximo. Suas experiências são válidas para outras pessoas e as experiências de outras pessoas são válidas para você. Então você precisa conhecer novos amigos. E nós não estamos falando de um interesse no qual você vai buscar pessoas para ficar vendendo. Muito pelo contrário, você vai buscar grandes relacionamentos de parceria, fidelidade, pessoas leais, no qual você ajuda a divulgar o produto, no qual divulgam o seu produto, no qual pode de fato confiar um no outro. Conheça pessoas novas, visite feiras, busque parcerias, participe de eventos. Não fique fechado no seu mundo, dentro de uma sala, de um escritório, achando que o mundo vai trabalhar para o seu negócio. Você precisa se levantar e trabalhar para que o seu trabalho, o seu produto, o seu serviço seja vendido, seja visto, seja conhecido. Crie estratégias de ofertas. Você pode fazer grandes ofertas para os seus clientes através de telefone, criando uma lista de clientes onde você vai ligar, ofertando o seu produto. E muitas vezes você vai precisar de uma estratégia de vendas, um script, uma maneira de abordar. E aí você pode pesquisar e estudar para se esforçar um pouco mais. Outras maneiras de ofertas do seu produto é para pessoas que muitas vezes não têm muita facilidade de abordar o cliente. Então você pode oferecer uma degustação. Ofereça simplesmente um brinde para divulgar o seu produto. Aborde o seu cliente na rua, aborde o seu cliente por telefone, aborde o seu cliente nas redes sociais e ofereça uma degustação. Isso mesmo, uma degustação. Seja qual for o seu produto, você pode ofertar uma degustação. Algumas pessoas sentem dúvidas porque não entendem o que podem ofertar. Então eu vou dar algumas dicas aqui. Independente de qual seja o seu produto, por trás deste produto existem dicas que você pode ofertar como conteúdo. Isso mesmo, conteúdo. Por exemplo, isso que eu estou fazendo aqui agora é dando a você um conteúdo. Isso mesmo, um conteúdo de vendas. Você está recebendo aí um conteúdo de vendas. E muitas pessoas vendem produtos.
Vou dar outro exemplo simples. Algumas pessoas vendem roupas. Essas pessoas podem simplesmente dar aos seus clientes dicas de moda. Pode dar aos seus clientes dicas de autoestima. Pode dar aos seus clientes opções para que essas pessoas se aproximem. E ao degustar as informações, essas pessoas recebem de você a oportunidade de fazer grandes negócios, conhecer o seu produto e comprar de você. Outra coisa que é muito usada nas técnicas de ofertas é o PAP, porta a porta. Pessoas que fazem a venda direta na rua, que vai atrás do cliente mesmo, nas portas, nos comércios, nas ruas, ofertando diretamente. Não é vergonhoso vender o seu produto. Os primeiros passos precisam ser dados e é assim que você vai encontrar os seus primeiros clientes, que poderão ser os seus potenciais ofertadores de sua própria oferta para outras pessoas. Faça a divulgação paga. A divulgação paga nada mais é do que você encontrar empresas que fazem para você, por exemplo, o próprio Google na internet, levam o seu produto a pessoas que têm interesse. Como isso funciona? Você pode contratar na internet pesquisando quais as melhores opções de fazer essa divulgação paga, no qual o Google vai direcionar o seu produto para potenciais clientes. Isso mesmo, o Google vai localizar quais são as pessoas que têm interesse em comprar o seu produto e vai colocar o seu produto na cara dessas pessoas. É como se a internet fosse um shopping e essas pessoas vão estar nas plataformas digitais e de repente o seu produto vai aparecer na frente delas e elas podem ser seus potenciais clientes. Enfim, a prospecção é o que vai levar você a ter sucesso nas vendas. Você precisa prospectar todos os dias, no mínimo 10 clientes. Entenda, exige uma margem. Para 10 clientes, 1 compra. Então você terá que, no mínimo, receber 9 nãos para receber um sim. E isso não é uma coisa negativa. Isso é uma maneira de te treinar para alcançar grandes e bons negócios. Sexto passo: use gatilhos. Gatilhos mentais são estratégias usadas por vendedores para instigar emoção na compra imediata do seu cliente. Existem muitas negociações que são feitas na hora, mas existem algumas negociações que são como sementes que você planta e precisa regar constantemente. E para isso você pode usar gatilhos mentais. Esses gatilhos mentais nada mais são do que estratégias no qual você mexe com o seu cliente, no qual você busca o seu cliente como um peixe, quando você vai e joga sua vara para pescar. Então você pode usar estratégias como escassez. Qual é a maneira de usar a escassez? Divulgar para os seus clientes que está acabando o seu produto, que são as últimas unidades, e que se ele não correr, essas unidades vão acabar e ele vai ficar sem. Outra opção é a urgência. A urgência significa que tem um prazo para acabar a promoção. Aquele produto que sempre está muito caro hoje, está mais em conta e até às 18 horas ele estará dentro desse valor. Existe uma urgência, a pessoa precisa buscar o seu produto no máximo até às 18 horas. Caso contrário, aquilo que ela tanto quer comprar vai voltar ao preço normal e ela terá que pagar mais caro. Outro gatilho é a autoridade. Faça o seu cliente perceber que você sabe do que está falando, que você sabe o que está ofertando, que você está realmente ofertando uma coisa de qualidade, porque você tem autoridade no que está fazendo. E esse é um dos gatilhos mais importantes, porque o cliente ele busca em quem confiar. E para confiar em você, você precisa mostrar para o seu cliente que tem autoridade. Como ter autoridade? Conheça os seus pontos fortes e fracos. Busque conhecer a sua concorrência, conheça o mercado em que você atua, conheça coisas boas e ruins, como se aperfeiçoar, como evoluir. Dessa maneira, dentro do seu nicho, dentro do seu mercado, você vai automaticamente subir o degrau e conquistar esse gatilho, a autoridade. Outra coisa, use a curiosidade. O que é a curiosidade? A curiosidade é quando você faz uma espécie de estratégia para gerar no cliente um lançamento. Por exemplo, você fala para o seu cliente que vai ter um lançamento especial no mês dos pais. E aí, no mês dos pais ou no mês das mães, essa pessoa vai ficar na expectativa, na curiosidade de que vai vir uma coisa muito boa do seu trabalho, do seu serviço, do seu produto. E aí essa pessoa vai ficar na expectativa. E quando você lançar, ela já vai estar prontinha para comprar, porque a curiosidade já fez ela se programar para querer aquilo que você tanto divulgou.
Outro gatilho muito importante é a reciprocidade. A reciprocidade está justamente ligada a parcerias, ao network, à degustação. Quando você oferta para o seu cliente alguma coisa que vai ajudá-lo, muito mais do que simplesmente vender. O seu cliente precisa saber que ele é importante para você, e não somente como um comprador, mas como um parceiro, como um amigo, como alguém que pode realmente, futuramente, ter um grande relacionamento. Então, queira muito mais do que simplesmente vender para uma pessoa. Queira um relacionamento com ela. Os estabelecimentos que duram durante muito tempo e que têm grande sucesso são estabelecimentos que criam relacionamentos de empatia com seus clientes. Cultive todos esses gatilhos e você vai conseguir ser um vendedor de sucesso. 7 e último passo. Você precisa inovar todos os meses. Tenha estratégias prontas todos os meses para que você possa ter uma boa abordagem com seus clientes. Não chegue no seu cliente simplesmente oferecendo o seu produto, mas tenha por trás disso um conhecimento sobre a estratégia que você vai usar, qual a promoção você criou, quais são os bônus que você vai ofertar, que tipo de brinde você tem para oferecer, quais são os descontos que você pode dar especialmente para aquele cliente que você está abordando. Você precisa inovar, o seu produto precisa estar à frente da concorrência. Você precisa oferecer muito mais do que a sua concorrência. Se a sua concorrência oferece bons descontos, você também precisa oferecer bons descontos, mas você precisa, além do desconto, dar brindes. As pessoas precisam optar pelo seu serviço, as pessoas precisam optar pelo seu produto. E com isso, você precisa diariamente sentar e planejar o seu próximo mês, criando boas promoções. Lembra da história? Conte uma boa história para o mês seguinte. Crie uma estratégia que cause emoções no seu cliente e ofereça brindes, descontos, bônus, faça a venda casada. Para quem não conhece a estratégia da venda casada, a venda casada é basicamente aquela venda onde a pessoa... Vou dar um exemplo de uma empresa que usa venda casada, o McDonald's. O McDonald's ele sempre faz uma venda casada, onde você compra um produto e ele oferece, olha, com mais R$1,50 você compra isso aqui também. E R$1,50 para você que está comprando no McDonald's não é nada, mas para o McDonald's que contabiliza grandes números de venda casada, ele ganha um grande lucro sobre essas vendas. Então você precisa começar a criar estratégias do seu produto. Tem um carro-chefe, tem um produto que é o seu maior produto estratégico de vendas, crie um produto menor do que esse, um produto mais em conta, um produto atrativo, mas que você possa casá-lo. Se você vende uma calça, coloque uma mini blusinha. Se você vende um lanche, coloque um suco. Coloque no seu produto uma venda casada e você vai ver a grande diferença de lucro que você pode ter. Enfim, aqui estão 7 passos para educar um vendedor, para se tornar um vendedor de sucesso. Tudo isso foi apresentado para você de uma maneira clara e objetiva. Todo esse material precisa ser aprofundado com dedicação, com esforço, para que você realmente possa aplicar essas estratégias no seu trabalho. Todos os dias você tem que levantar como um caçador, pensando na sua cabeça que todas as pessoas levantam para ir atrás do seu pão. E o seu pão é a sua venda, é o seu cliente. Todos os dias, coloque como meta prospectar no mínimo 10 pessoas. No mínimo, você tem que falar com 10 pessoas diferentes, sejam elas na internet ou sejam elas pessoalmente. E não importa se nesse momento isso parece difícil para você. Pesquise, veja qual é a melhor estratégia de prospectar 10 novas pessoas por dia. E você vai ver que esses frutos plantados diariamente gerarão grandes frutos para você futuramente. Então faça, coloque em prática, faça cada exercício desse. E você vai ver como rapidamente você vai ter grande sucesso nas vendas. E para finalizar o nosso mini curso 7 passos para educar um vendedor, eu quero deixar com você uma lição de casa. É isso mesmo. Tá achando que você vai só ouvir, só assistir e vai esquecer? Não. Você vai colocar em prática o que está sendo ensinado aqui. Isso mesmo. A nossa vida ela é assim. 10% do que nos acontece e 90% do que a gente faz com o que nos acontece. E aqui o seu resultado vai vir do que você vai fazer com o que você está recebendo. Então você vai fazer alguns exercícios. Eu vou deixar para você como lição de casa. Então pega aí um papel e uma caneta, anota e separa. Olha para
sua agenda, olha para o seu calendário e marca um dia da semana onde você vai fazer todos esses exercícios que eu vou passar para você. Isso mesmo. Você vai separar um dia para fazer todos esses exercícios e todas as dúvidas que você tiver, que você não puder me comunicar, você vai na internet e você vai pesquisar. Isso mesmo. Nós temos uma ferramenta ótima hoje que nos ajuda muito, chamada Google, e você vai lá no Google e você vai colocar a sua dúvida, como resolver tal coisa, e você vai conseguir esclarecer, e se esforçando você vai ter ótimos resultados. Então pega o papel e caneta aí que eu vou passar para você. Primeiro exercício que você vai fazer, você vai escolher um vendedor de sucesso para você moldar. Isso mesmo, uma pessoa do seu nicho que tem muito sucesso. E você vai começar a se espelhar nessa pessoa, verificar quais são as técnicas que ele usa e aplica para o público dele. E aí você vai começar a colocar isso em prática no seu trabalho. Já anota aí o nome dessa pessoa, começa a seguir ela na internet, começa a verificar quais são as técnicas dela e começa a colocar em prática no seu negócio. Segundo exercício, anotou? Segundo exercício, você vai começar a se motivar. Isso mesmo, todos os dias você vai separar no mínimo 15 minutos para ouvir pessoas inspiradoras, para gerar em você inteligência emocional. E aqui eu vou deixar alguns nomes de pessoas que você pode buscar na internet e começar a seguir, que são pessoas inspiradoras para quem quer vender, para quem quer ter inteligência emocional e se manter motivado. São eles: Flávio Augusto, Thiago Nigro, Natália Arcuri, Rodrigo Cardoso, o Wendel Carvalho. Essas pessoas não são do mesmo nicho, mas são pessoas que dão dicas e ensinam muito de maneira inspiradora para quem quer ser um vendedor de sucesso. Terceiro exercício, defina a emoção que você vai passar aos seus clientes. Isso mesmo, comece agora a estudar qual é a história que você vai contar, qual que é o cheiro que você vai acrescentar, o sabor, a cor, qual o impacto visual, o que você vai ofertar a mais para o seu cliente. Pega o papel e a caneta, anota e faça isso. Esse exercício não é simples, você tem que raciocinar, você tem que parar, refletir, colocar a sua própria emoção, trazer para a pessoa o sentido que traz por trás do que você faz. Isso mesmo, por que você faz o que você faz? Por que você vende o que você vende? Faça a pessoa entender o real valor de tudo isso para você, para que ela possa não somente pagar pelo preço, mas sentir a emoção e ver o valor que tem por trás disso aí. Quarto exercício, comece a organizar o seu tempo comercial. Isso mesmo, dedique um tempo e se posicione como um vendedor de sucesso. Faça uma pesquisa de como que você deve organizar o seu tempo, os seus clientes, quais as técnicas de vendas que você tem que aplicar e crie o seu próprio script. Então vamos lá, eu vou repetir. Você vai ter que fazer o quê? Você vai ter que pesquisar como organizar o seu tempo, como organizar os seus clientes. Você vai ter que pesquisar técnicas de vendas e você vai ter que criar o seu próprio script de vendas. Então você tem aí dentro do quarto exercício 4 atividades para fazer. Faça, coloque em prática, somente assim você vai ter o resultado que precisa. Quinto exercício, crie estratégias de divulgação. Pesquise quais são as maiores e melhores estratégias de divulgação. Se você já estiver espelhando em alguém, você vai ver quais são as técnicas que essa pessoa usa para divulgar e você também pode divulgar o seu produto. Defina a maneira com que você vai ofertar esse produto para esses clientes. Como você vai fazer essa venda? Diretamente, você vai no PAP, você vai fazer ligações, você vai usar a internet para divulgar? Como você vai ofertar o seu produto para os clientes? Escolha a maneira que você vai fazer essa oferta e escolha também como você vai fazer o network. E se você tiver muita dificuldade para isso, pesquise na internet e você vai encontrar boas estratégias que se enquadrem com você. Sexto exercício, escolha um gatilho mental e use. Isso mesmo, escolha um dos gatilhos mentais e use no seu negócio. Escolha qual dá mais certo. Você pode tentar usar todos e você pode ver de alguma maneira qual deles te dá mais resultado. E use-o com mais frequência. Elabore a estratégia de uma maneira mais objetiva e você vai ter grandes resultados com o seu gatilho mental. Sétimo e último exercício, faça um planejamento para o próximo mês. Crie uma promoção que você vai começar a divulgar 15 dias antes das vendas. E aí você pode criar bônus para fidelizar os seus clientes, pode dar brindes para aqueles que comprarem a partir de um determinado valor, pode definir quais os descontos você pode dar para aqueles clientes que barganham e faça a venda casada.
Isso mesmo, faça os seus exercícios, coloque em prática, refaça, salva esse curso, compartilha com as pessoas que você conhece, não deixa de compartilhar, conhecimento é uma coisa muito válida para todos nós. E uma coisa muito importante, se não deu certo, se errou, reajusta, recomeça, refaça, mas não desista. A vida de um empreendedor, a vida de um vendedor, a vida de alguém que está querendo fazer grandes negócios e ter sucesso é assim. Se você for se espelhar e ouvir grandes pessoas bem-sucedidas, você vai ver que quando elas começaram, elas tiveram que plantar muitas sementes, elas tiveram que regar muitas vezes e muitas vezes elas tiveram obstáculos no meio do caminho, mas mesmo assim essas pessoas não desistiram. Elas persistiram, elas tiraram os obstáculos, elas contornaram as adversidades e elas continuaram plantando suas sementes e colhendo seus frutos. Somente assim você vai alcançar o resultado que você tanto busca. Eu espero que esse conteúdo tenha agregado muito valor para você. Não guarda ele com você, compartilha esse conteúdo com mais pessoas. Existem muitas pessoas precisando ouvir essas dicas, e dicas simples e objetivas e claras que podem fazer toda a diferença se forem aplicadas de maneira estratégica. Eu vou ficando por aqui, mas eu fico muito grata pela sua atenção e eu espero grandiosamente ter ajudado no seu negócio. Bons negócios para você. Dica bônus. O que vou dizer aqui parece bobagem, mas é a dica mais valiosa de todas. Ela vai garantir a você todo o sucesso, independente do que você fizer. Quero compartilhar com você uma dica que aprendi depois de mais de 10 anos trabalhando com vendas. Você pode colocar todas essas técnicas em prática e pode trabalhar muito, mas vai precisar da ajuda de Deus. Por isso, minha dica é que você apresente os seus negócios a Deus. Isso mesmo, que você ouviu agora. Ore e apresente a Deus para que Ele traga para perto de você as pessoas certas, para que Ele afaste de você os invejosos, os maldosos e para que Ele abençoe os seus esforços te fazendo prosperar. Seja um vendedor de fé, cultive a esperança e depois de tudo isso, trabalhe com amor. Não prejudique seus parceiros e clientes, nem tome decisões apenas por receber vantagens. Lute por seus objetivos de maneira honesta e Deus vai abençoar sua colheita. Eu vou ficando por aqui, mas eu quero te dizer que em 30 minutos você pode ter tido acesso a um conteúdo de grande valor. De maneira objetiva, eu compartilhei com você técnicas que eu mesma uso no meu escritório comercial. E eu quero te convidar para um network, isso mesmo, network. Meu nome é Nara e eu vou deixar aqui a minha conta do Instagram para você acompanhar os conteúdos que eu posto lá. Lá eu falo muito de Deus, de como você pode ter uma vida espiritual, inteligente e saudável e principalmente nos seus negócios. Eu espero por você lá.